Boa noite a todos e todas. Eu sou Gustavo Machado, publicitário e mestrando em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas na UF Campus. Estou aqui para mediar a nossa atividade de hoje do Cine Darcy. O Cine Darcy é um cinema universitário fundado nesse ano, ligado à assessoria de cultura da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF. Formado por um coletivo interuniversitário, tem como objetivo a pesquisa e a divulgação da produção audiovisual brasileira, focado em fortalecer o desenvolvimento regional por meio de atividades cinematográficas e audiovisuais nos equipamentos culturais da universidade, em Campos de Goytacazes, em Macaé. Atualmente, a gente está desenvolvendo atividades online por causa da pandemia. Esse projeto coletivo institucional envolve a participação da reitoria da UENF, das pró-reitorias de extensão, pesquisa e pós-graduação e de graduação e programa de pós-graduação. Os organizadores do Cine Darcy são Heitor Benjamin, Gabriel Rabelo e eu, Gustavo, sob a direção de Priscila Castro, que é assessora de cultura da UENF. O Cine Darcy é uma realização da assessoria de cultura da UENF. Gostaria de convidar a todos e todas a acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Bom, a nossa live de hoje tem o objetivo de lançar o documentário Território, Sociedade e Ambiente, um olhar sobre a Foz do Rio Paraíba do Sul, por meio de uma conversa com alguns realizadores do filme. Vou trazer aqui o nome dos realizadores e em seguida a gente vai apresentar os que vão estar presentes aqui conosco. Clóvis Peixoto, Diogo Santana, Gustavo Machado, Hélio Coelho, Jonathan Fernandes, Kézia Rocha, Lívio Bissonho, Lucas Ferreira, Nayara Francisco, Rodrigo Pereira, Tamiri Siqueira e Yuri Costa. Esses são os realizadores do documentário. Esse documentário é fruto de um trabalho coletivo de conclusão de duas disciplinas do mestrado que a gente realiza em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas, que é vinculado à Universidade Federal Fluminense aqui em Campos. O documentário aborda de maneira crítica e reflexiva questões relacionadas ao fechamento da Foz do Rio Paraíba do Sul em Atafoa, São João da Barra. A concepção do filme inspirou-se na poesia Impotência ou Cadeia Proca, de Hélio Coelho, nosso colega de turma. E apresenta a Foz através da perspectiva de agentes que interagem com o lugar, promovendo reflexões a respeito das mudanças daquele ambiente. A trilha sonora foi gentilmente cedida por Calu Coelho. Obrigado, Calu. Teremos aqui hoje também a participação de duas convidadas especiais, que são as nossas professoras Elis Miranda e Gabriela Escoto. Sobre a dinâmica do nosso debate de hoje, no primeiro bloco, os nossos convidados farão uma apresentação do documentário e no segundo bloco a gente vai abrir para perguntas do público que poderão ser feitas por meio do nosso chat. Gostaria de agradecer toda a divulgação que foi feita nas redes sociais e nos veículos de mídia. Obrigado. E para a gente começar, vamos abrir a nossa conversa com uma fala inicial das nossas professoras, Elis Miranda e Gabriela Escoto. Queria desejar boas-vindas às professoras, aos meus colegas que vão aparecer daqui a pouco aqui, e a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook. Vamos começar, então, por favor, professora Elis, com as suas considerações iniciais para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professora Gabriela e toda a turma, né, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional que está nos assistindo e que daqui a pouco alguns integrantes dessa turma vão estar aqui, a todos que estão nos assistindo hoje em Campos, e esperamos que um grupo de São João da Barra, de São Francisco, também esteja aqui conosco, porque esse documentário é fruto de uma articulação de duas disciplinas, desenvolvimento do curso de desenvolvimento regional, a disciplina Sociedade e Território, ministrada por mim, e a disciplina Ambiente e Sociedade, no semestre passado, ministrada pela professora Gabriela Escoto. E eu acho que esse documentário ele tem um diálogo com a disciplina, pelo menos com a disciplina nesse semestre, que foi ministrado por mim, a partir de um diálogo da obra, né, do David Harvey, onde nós trabalhamos uma relação, né, uma leitura das transformações da cidade. Neste caso, da análise do David Harvey, é uma análise sobre a cidade de Paris. No livro,
desse autor, desse geógrafo americano, que é Paris, Capital da Modernidade, onde ele vai fazer uma discussão sobre o mito da modernidade, né, sobre esse mito do progresso, o mito do desenvolvimento, e ele faz essa leitura, né, dessas transformações que aconteceram em Paris no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, a partir de leituras da obra literária de Balzac e de inúmeros pintores e retratistas, né, de Paris, daquele momento das transformações daquela cidade. Então, vocês vão ver que, de alguma forma, o método de ensino que nós utilizamos para trabalhar com o conteúdo dessa disciplina, Sociedade e Território, não só as relações que são estabelecidas entre a sociedade nos seus diversos territórios, mas o método de trabalho dessa disciplina, o método de ensino desse conteúdo nessa disciplina, faz um diálogo exatamente com as obras de arte. E aí eu acho que essa disciplina inspirou esse documentário, na construção do documentário, quando os autores, os realizadores, fizeram uma opção de fazer uma leitura das transformações ambientais a partir de uma leitura, né, de uma obra literária, a poesia trazida pelo nosso querido Hélio Coelho. Então, são essas as considerações a fazer. Então, espero então que todos gostem desse documentário e que ouçam um pouco as considerações dos nossos estudantes e da nossa colega, professora Gabriela Escoto. Oi, Gabriela. Boa noite. Bem-vinda. Gabriela, tire o seu microfone. Libera o seu microfone, professora, por favor. Então, de novo, obrigada. Isso. Tá bom, professor, obrigada. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Elis. Boa noite, restante da turma. E boa noite quem está nos assistindo. Então, eu gostaria de dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui, muito feliz pelo evento e muito feliz pelo convite, né, pela oportunidade de estar compartilhando esse momento. Eu, assim, para não tirar muito tempo, eu vou fazer 3 brevíssimos comentários. Um deles, o primeiro que eu gostaria muito de destacar, é do processo coletivo, né, que envolve a produção desse documentário e, nesse sentido, a produção de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, né, ou seja, a possibilidade de trabalhar em equipe, produzir pesquisa em equipe. Então, acho que isso está, nesse sentido, o documentário um ponto final de todo um processo anterior. A outra coisa que eu gostaria de destacar e que eu fiquei pensando cada vez que assisto o documentário é a importância de nosso programa, né, no nosso programa de pós-graduação, de fato, na formação de profissionais, e acho que isso está materializado no documentário, capazes de olhar para os desafios do desenvolvimento regional, integrando de forma sensível e séria os desafios ambientais, né? Eu acho que isso é uma grande vitória, né, tanto para o programa como para todos vocês, né, e as disciplinas, como a Elis comentou, né, a contribuição das disciplinas. E, finalmente, para não me alongar, eu gostaria de fazer um comentário sobre o documentário. Eu acho que ele reflete uma pesquisa que foi capaz de recuperar não um olhar, como diz o título, né, mas os muitos olhares dos diferentes grupos e das pessoas em relação ao seu ambiente, né? Muitos olhares, muitas naturezas. Eu acho que isso, nesse sentido, não só soube captar a sensibilidade daqueles que estão sendo entrevistados, mas também consegue comunicar essa sensibilidade fundamental no desenvolvimento desses olhares. Então, parabéns e um bom evento para todas e todos.
Obrigado, professora Gabriela. Obrigado, professora Elis, pelas considerações iniciais. Então, a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Esse documentário ele teve todo um processo de desenvolvimento, né? E uma das coisas que a gente aprendeu com isso foi a lidar com esse processo, né? A focar no processo, né? E aprender de fato com o processo, né? Então, para a gente começar a trazer aqui os meus colegas ilustres, alunos, colegas do mestrado, queria convidar o Lucas. Estamos aqui com o Lucas. Boa noite, Lucas. Pedir para você, liberar o microfone. A gente vai tratar hoje aqui, boa noite, Lucas. A gente vai falar hoje aqui desse processo, né, do processo de realização, de produção desse documentário. E a gente não poderia começar, né, a gente iniciou a nossa conversa com as professoras, que, na verdade, originaram essa ideia, né, que trouxeram à tona essa ideia de fazer um trabalho como esse, né, mas como a gente é pesquisador, como a gente é estudante de pós-graduação, nada poderia começar se não fosse com um levantamento teórico, com uma revisão bibliográfica, né, um referencial. Então, eu queria convidar o Lucas para dar o pontapé inicial aqui nesse bate-papo com a turma, falando sobre essa parte. Bom, primeiramente, boa noite, né, a todos os espectadores e espectadoras que estão acompanhando, aos colegas da turma e às professoras Elis, Miranda e Gabriela Escoto. Bom, para quem não me conhece, já foi apresentado, mas me chamo Lucas, faço parte do PPGDAP, da UF, né, que é o Mestrado de Desenvolvimento Regional Ambiente e Políticas Públicas. Em segundo, gostaria de agradecer a oportunidade concedida, né, ao Gustavo e a toda a organização do SINDACI e da Assessoria de Cultura da UENF e demais apoiadores. Né. Prazer estar aqui e realmente sem vocês a gente não teria como aproveitar essa oportunidade para lançar, né, para divulgação oficial do vídeo, do filme. Então, antes de elucidar, né, e responder a tua pergunta, Gustavo, em relação ao levantamento, referencial teórico, eu gostaria de fazer assim, uma breve introdução, até reiterando um pouco o que as professoras Elis e Gabriela disseram, né, que o referencial teórico é isso, né? Porque realmente devem ter espectadores aí que não viram o filme, né, o vídeo documentário, então não iriam entender muito esse processo de referencial teórico. Bom, nessa breve observação, né, o foco, né, o tema, o objetivo, né, da nossa turma, que surgiu de um trabalho de campo, de uma pesquisa de campo, com uma avaliação final, né, esse documentário foi uma avaliação final para as duas disciplinas, e que a turma toda passou, né, inclusive, foi aprovado, mas o tema do trabalho, na verdade, é estudar esses fenômenos, qual é o objetivo do trabalho? Estudar esses fenômenos que ocorrem nos municípios de São João da Barra, especificamente no distrito de Atafona, e de São Francisco de Tabapuana, especificamente no distrito de Gargaú. E quais fenômenos seriam esses? Justamente o fechamento da foz do Rio Paraíba do Sul, nessa transição, né, do rio para o mar, e o próprio avanço do mar em Atafona, que é um fenômeno muito, muito famoso. E o que acontece? Esses fenômenos, a gente também aborda, né, como eles, no documentário, para quem viu, como esses fenômenos, em forma de impactos sociais e ambientais, porque é isso, né, são impactos sociais e ambientais, causados pelo próprio homem, quando eu digo homem, é a humanidade, por conta dessa modernidade, do qual até a professora Elis bem ilustrou, ou seja, por conta de esses fenômenos, esses impactos sociais e ambientais são causados por uma sociedade capitalista de consumo, nada mais, nada menos do que isso. E que pede, vou colocar até entre aspas, assim, que pede por globalização e por urbanização. Então, isso é um pouco que a gente vê nas disciplinas também. Né? O homem, ele, por conta dessa forma política que a gente vive, o homem constrói. Então, são grandes centros urbanos, cidades, e aí você vai cada vez mais. Ao mesmo tempo que você constrói, você vai destruindo, degradando o meio ambiente, o ambiente e a natureza. Né? E o que ocorre? Eu digo essa urbanização nessa ótica capitalista mesmo, e a gente vê, né, que a gente tenta mostrar realmente, que analisar, né, estudar realmente que esses moradores, né, dessas localidades ali, que seriam os agentes sociais,
eles são os maiores prejudicados nisso, porque se você tem esses fenômenos naturais, né, como forma de impactos sociais e ambientais causados pelo próprio homem, isso acaba refletindo até negativamente na vida dos moradores ali, nessas localidades. Porque a gente vê no documentário que ou ele tem essas três atividades, ou são pedreiros, ou são principalmente pescadores, ou principalmente comerciantes. Então, o comércio e principalmente as atividades pesqueiras são prejudicados por conta disso. E assim, claro, né, como você bem ilustrou, Gustavo, foram muitas partes, né, o trabalho no documentário foi dividido em muitas partes, os quais os outros colegas vão falar posteriormente, e uma dessas partes, né, foi o levantamento do referencial teórico, né, que, assim, vamos pensar no referencial teórico como o pilar do processo, né, não foi mais e nem menos importante do que as demais partes, mas imagina um corpo humano, e o documentário pronto, ele é esse corpo humano. Só que, para você formar o corpo humano, se você formar o documentário, você tem que partir de algum lugar. E aí, realmente, a gente parte desse referencial teórico. Então, o que digamos que seria o referencial teórico? Seria você levantar a bibliografia das disciplinas, que são 2 disciplinas, né, ministradas pelas professoras Elis e Gabriela, e mais alguns autores, e tentar linkar, né, fazer uma ponte, uma espécie de fio condutor com o tema proposto, com a pesquisa de campo, né, que foi o documentário, que foi o filme. Então, a gente tem que linkar isso, né? Então, foi o ponto de partida. A base dessa bibliografia estariam autores como Osório Peixoto da Silva, a professora Antenora Siqueira e o professor Aristides Arthur Sofiati, que participou do documentário. E nessas 2 disciplinas, né, que são os pilares também desse processo, e que o documentário serviu como avaliação final, você tem, de um lado, a disciplina ministrada pelo professor Elis, que é a Sociedade e Território, né, que você tem autores, né, como Lefebvre, Castells e principalmente o David Harvey, que falou, e que discutem, né, também essa noção, né, do território usado, né, e vai utilizar a Ana Clara Torres Ribeiro, o Milton Santos, enfim, os agentes, os sujeitos ali presentes. E do outro lado você tem a disciplina da professora Gabriela, ministrada pela professora Gabriela, que foi Ambiente e Sociedade. E aí você tem alguns, não dá para citar todos, né, porque eu vou extrapolar o tempo é curto, mas você tem o Axelrod, você tem o Osmar Cavação, Arthur Escobar, Cecília Mello, que discutem esses conceitos de meio ambiente, o lugar e a natureza, e os impactos ambientais na sociedade. E para finalizar, peço desculpas, pessoal, porque se eu estiver falando muito rápido, mas quando for aberto, a parte está aberto a perguntas ao público, vocês perguntam porque realmente o tempo é curto. E para finalizar, né, é válido ressaltar que além de mim, né, e do professor Hélio Coelho, que fizeram parte desse processo de levantamento teórico, que foram várias partes do documentário, como vocês vão ver daqui a pouco. Também se fizeram presentes os discentes Clóvis Peixoto e o Rodrigo Pereira, que foram, assim, não puderam estar presentes, né, por conta do limite da live, mas contribuíram muito, foram de suma importância para a construção desse referencial teórico. E, além disso, dizer que foi uma honra fazer parte desse processo da turma, e que é uma turma, e acho que esse é o grande X da questão, né? É o que é enriquecedor num programa de mestrado que é interdisciplinar, como uma turma tão heterogênea, com diferentes formações, né? Você tem geógrafos, historiadores, assistente social, arquiteto, tem gente que é formada na área do direito, enfim, cientista social. Como que essa turma tão heterogênea conseguiu produzir um documentário desse? E até propriamente, pegando o exemplo do referencial teórico, você tinha um Clóvis, que é cientista social, o Rodrigo, que é geógrafo, e eu e a Elinho, que somos historiadores. E a gente pensa, como que nós, sendo tão diferentes, vamos conseguir realizar isso? E tá aí, né, através de muita solidariedade, trabalho em equipe, em amizade, né, e respeito, claro, a resposta está aí, né? O documentário, modéstia à parte, muito, muito pertinente, com tema pertinente e realizado, né? Lembrando que, só para finalizar, que nós não somos profissionais, nós somos amadores. Bom, é isso, Gustavo. Obrigado, Lucas. Não, com certeza deu para entender muito bem esse ponto de partida, né, desse filme, e realmente, nós somos produtores profissionais, somos amadores, fizemos com muito afinco,
né, com a intenção de realizar um produto final que fosse didático e que ficasse, né, que contemplasse esse referencial teórico que você está trazendo aqui. Queria só comentar para quem está nos ouvindo que o link para certificação está disponível, está nos comentários, né, está também no link da nossa live. E quem não teve oportunidade de assistir o documentário ainda, a gente não vai assistir ele hoje, a gente está aqui para conversar sobre ele, mas ele está disponível no YouTube. Então, quem quiser assistir, é só procurar o YouTube do PTGDAP. Tá certo? Obrigado, Lucas. A gente vai seguir adiante aqui agora nessa conversa. Vamos lá. Agora eu vou trazer o meu amigo ilustre Hélio Coelho, colega, professor também. Elinho, meu amigo, muitas coisas, né? Dá vontade de falar muita coisa. Só de pensar em elaborar uma pergunta para você, já vem um monte de ideia na cabeça. Eu queria que você falasse para a gente, a partir do momento que a gente teve esse levantamento bibliográfico, como é que foi a construção do texto, né, que deu origem, de fato, ao documentário, desse texto narrativo, enfim, como é que foi isso? E a gente também teve aí uma inspiração, né, na sua poesia, né, que Potência ou Cadeia Poroca, né, e a gente também teve a trilha sonora, que foi gentilmente cedida pela sua filha, Calu. Então, eu queria trazer esses 3 pontos aqui para você amarrar numa conversa aqui com a nossa live de hoje. Fique à vontade, meu amigo. Boa noite, caros colegas, caras colegas de turma. Boa noite especial para nossas professoras e Gabriela. Enfim, a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou um eterno aprendiz, né? Aos 72 anos, eu sou professor universitário há 37 anos. Professor da UF, com muita alegria, em pleno exercício, 35 anos. E ano passado, né, me preparei e assumi as provas para o coroso ingresso no programa do mestrado de Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UF. E aqui estou. Meus colegas me chamam de professor, uma mistura de colega e professor. Mas aprendiz. E eu estou aprendendo, e como eu estou exercitando, né, a interação nesse tempo, desde, né, o mês de agosto do ano passado. Então, vocês podem entender, nós somos 12 alunos, 12 discentes. E nós, ao recebermos esse desafio, realmente nós nos colocamos como um coletivo, né? Não um coletivo formal, com palavra coletivo. Vivenciamos essa experiência do coletivo. Claro que, como o próprio Lucas falou, não é um coletivo de pessoas que são iguais. A heterogeneidade, né, de repente, permite um enriquecimento, na medida em que cada um, de repente, né, tem um preparo maior numa coisa, em outra coisa, e assim, né, cada um teve uma tarefa específica, mas foi impossível, né, não haver o entrecruzamento das tarefas. Então, em alguns momentos, um está mais fazendo isso ou aquilo, e em vários momentos somos todos nós, quer dizer, sem qualquer sentido de profissionalismo, mas com muita paixão, com muita vontade de conhecimento, expressando tudo aquilo que nós temos recebido ao longo de nossa preparação nesse mestrado. Quer dizer, eu costumo dizer para os meus alunos e costumo ter como norte de vida: vá aos livros, mas não tire os olhos da vida. É exatamente isso. Um acervo acadêmico de alta relevância, com a professora Gabriela, eis que vamos discutir uma questão que nos envolve há tanto tempo, né? E eu, que fiz parte das comissões de roteiro, e depois de um trabalho de análise de todo esse material a que o Lucas se referiu, foi um trabalho muito difícil nós estabelecemos uma síntese, não é resumo, é síntese, operação intelectual, resumo é operação mecânica.
e terminamos em grupo de 5 cabeças, não é? De 10 mãos, na minha casa até altas horas da noite, numa reunião ainda com calor humano, do confinamento total no mês de março, né? Porque tínhamos o compromisso de entregar ao nosso editor-chefe, o Jonathan, no dia seguinte, pelo cronograma, todo o material. E foram mais de 50 gigas de material que nós passamos para o nosso editor. Jonathan fez um milagre, produziu um documentário em 35 minutos. Então, foi um trabalho muito bem concebido, né? Várias mãos, várias cabeças, uma coisa instigante que nós fizemos. Agora, em relação ao meu poema Impotência, ou Cadê a Pororoca, não é? Que, de certa maneira, inspirou, no começo, a ideia. Não é? João Cabral de Melo Neto, longe de comparação, ele tem um poema muito forte sobre a questão do rio que vem e passa. Mas eu nem fiz poema tendo lido João Cabral. Eu fiz esse poema, Impotência, ou Cadê a Pororoca, há uns 15 anos. E isso decorre do meu amor pelo Rio Paraíba, não é? E da dominação pelo processo violento, de como ele vem sendo estuprado, como ele vem sendo contido, represado. Não é? Esse Paraíba, que é o rio da minha aldeia, não é? Como o poeta já falou, o rio da minha aldeia é tudo, porque é o rio que passa pela minha aldeia e atravessa e entra dentro de mim. Mas é o Paraíba da predatória do capitalismo selvagem. Então, esse poema é de um ciclo de poesias, de um livro que vou lançar em breve. O tema, né, do meu amor, né, ao Rio Paraíba, né, está muito presente em vários poemas de exaltação, de indignação. Então, o Paraíba que vem, lesado, para aqui, esparrama ali, vem. Quando ele vai chegando na barra, ele se alarga, devia entrar como um punhal para entrar nas profundezas do mar, fazer a pororoca, aquele espetáculo do encontro forte das águas do rio com o mar, e hoje o Paraíba está em não consegue mais entrar, não consegue mais pororocar. Olha, eu há mais de 50 anos frequento a Tafona, desde menino, e eu me lembro que as famílias iam assistir no Pontal o encontro extraordinário do Paraibão de Azevedo Cruz, de 1901. Ó Paraíba, ó torrente, soberana dos prados e vergéis, por onde passas qual um rei do Oriente, os teus vassalos vêm beijar-te os pés. Paraibão, ó Paraíba, rio que rolas dentro do meu peito. No entanto, todo esse processo de assoreamento, de desvios, da força do Paraíba, tudo isso vem, e a ideia da impotência na chegada de entrar no mar nas últimas décadas. É quase que uma premonição da barra que acabou sendo fechada, como nós vimos e retratamos no nosso documentário. Então, essa é a essência, que eu me sinto muito honrado dos meus colegas serem escolhidos como uma espécie de fio condutor para falar da agonia do Rio. E lá no Pontal, esse lugar mágico, esse lugar que se ressignifica, porque com tudo isso, morte anunciada, o Pontal é um lugar de magia, está sempre nos envolvendo. Portanto, não é uma questão meramente de natureza na perspectiva técnica, não é somente o ambiente, o território, a alma, é a racionalidade, não é, dos textos da academia, com a sensibilidade de cada um de nós que produziu esse documentário extraordinário, e eu me sinto realmente muito feliz com isso. E Calu Coelho, minha filha, Ana Carolina, Calu com K, conhecer no YouTube, uma referência na produção, na composição de música instrumental brasileira, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Quando eu falei com ela, ela que tem essa coisa mágica, são a Tafona e o Pontal também, ela nos colocou à disposição o CD autoral dela, que foi apresentado por Ginga e com a participação de Jacques Morelenbaum, que vem fazer a trilha sonora, não é, do nosso documentário,
muito bem utilizado pelo editor, o Jonathan. Eu não sei que mágica o Jonathan fez, porque 70 gigas de material, ele faz um documentário de 35 minutos. E, por último, eu quero exaltar nossas professoras do mestrado. Eu sou professor e aluno, discente, e eu vejo o compromisso da professora Elis, da professora Gabriela, né? Já nesse semestre que nós estamos cursando, né, o segundo módulo, a professora usa, a professora, que rigor acadêmico e que paixão pelo ensino. Então, é exatamente, eu sou um homem abençoado por participar de uma instituição como professor, não é, há 30 anos, fazendo, não é, cumprindo com alegria essa coisa da sala de aula e aperfeiçoando nesse mestrado extraordinário. E uma turma tão maravilhosa como essa, né, que me renova cada vez que nós estamos juntos. Coisa linda foi participar desse momento, desse desafio instigante e fecundo de produzir esse documentário e conviver com cada um de vocês. Um beijo. Nossa, que maravilha, Aline. Muito bom escutar suas palavras. A gente se sente cada vez mais energizado, né, quando você fala, quando você declama poesia, e é essa sensibilidade que acredito que a gente tenha transmitido, né, coletivamente entre o grupo na hora de desenvolver esse projeto, desse documentário, e transmitir para o público também através, né, da edição final. Então, obrigado aqui pela sua participação. A gente vai dar continuidade aqui, recebendo mais um colega. Convidar aqui o nosso amigo Diogo para dividir aqui a tela comigo. Diogo, deve ser difícil falar depois de Elinho, né? Não é fácil, não. Elinho não é fácil, não. Mas vamos em frente. Bom, uma coisa interessante que eu tenho que ressaltar aqui, que você teve um papel muito interessante, muito importante na feitura do projeto, por uma questão de pensar no registro desse projeto, né? Você estava o tempo todo anotando, fotografando, organizando, ou seja, você produziu, ao final de tudo isso, né, um registro fantástico, né, que isso foi entregue também às professoras como parte do trabalho, né, mas também fica para a gente como registro, né, disso tudo, e além disso você também participou do processo do roteiro, né? Sem um roteiro, um documentário não poderia ser realizado. Então eu queria que você falasse para a gente dessa experiência, né, do roteiro e desse processo. Como é que foi isso? Como é que vocês se inspiraram em quê? Né? Como é que foi esse processo? Boa noite a todos. Primeiramente, também eu quero dizer que estou muito feliz com esse pré-lançamento do nosso documentário, tão suado para construir, né? E também muito emocionado para poder me dirigir a todos e todas nesse momento dessa live e poder compartilhar como foi esses momentos, né, nos bastidores. No início, quando a gente pegou, se a gente fosse perguntar como foi feito esse roteiro, né, logo no início, na primeira reunião, foram divididas as equipes, e na equipe do roteiro estava lá eu, o Yuri, que é um cientista social maravilhoso, com uma bagagem cultural assim espetacular, que nos enchia de orgulho a cada coisa que ele falava e demonstrava ali para a gente. Também o Lívio, que é um arquiteto super criativo, um rapaz que tem um semblante muito calmo e ele é muito quieto na dele, mas ao mesmo tempo muito participativo de tudo que faz parte desse programa, desse projeto, principalmente desse documentário. Quero dizer que foi um encontro de pessoas que aparentemente muito diferentes, mas que tivemos uma sintonia logo de cara, porque recebemos uma missão de construir, até o Lucas falou, o pilar, né, do documentário, mas o roteiro, talvez um esqueleto, mas a gente colocou uma alma ali dentro, né? A gente mergulhou, a gente realmente mergulhou em águas mais profundas para poder traduzir
esse coletivo, esse trabalho coletivo, poder traduzir nesse sentimento que nós temos de participar de um programa, de uma pós-graduação tão excelente como é da UF de Campos. E que só nos engrandece estar lá dentro, de poder participar dessas aulas presenciais e agora virtuais, sabe, sem perder a qualidade, professores comprometidos. Então, tudo isso é reflexo, esse documentário é um reflexo daquilo que a gente recebe dentro dos bancos escolares, né? Como aluno, com orgulho de dizer que eu sou da UF hoje, sou especialista também em segurança pela UF, e isso me deixa muito comovido mesmo para poder falar e poder transmitir essa fase que foi construir. Como é difícil falar depois desse querido colega Hélio Coelho, que foi meu professor também na graduação e que tanto nos ensina com suas contribuições dentro de sala de aula. Assim, gente, o roteiro ele foi um esqueleto, mas ele também foi uma alma desse documentário, porque a gente, embora se deparasse com um vasto material de pesquisa e de colegas que já tinham feito todo um trabalho de seleção inicial, mas a gente se deparou com um mar realmente. E aí, logo de cara, de repente, a gente começou a vir fazer uma separação de material e tal, e de repente o Yuri começou a declamar realmente assim: o Paraíba vai em direção a Jatafona, aqui se enrosca, ali se esparrama. E aquilo ali foi entrando, sabe, dentro da gente, penetrando mesmo no nosso coração, e fez com que a gente olhasse para Yuri e visse, sabe, aquele drama do Rio Paraíba, e não tinha como não entrar nesse documentário esse poema que se encaixou perfeitamente, né? Não é um pano de fundo, mas é a própria narrativa do Rio que se fez presente ali e que se fez presente nas palavras do nosso amigo, professor, e hoje, com muito orgulho, colega de turma. Assim, a gente vai falando e vai lembrando aqui de vários momentos, né? Um grande momento foi quando o Lívio, né, com todo o seu frescor de um rapaz mais novo, e falar assim: vamos fazer um globo terrestre saindo, uma imagem do globo terrestre chegando até a foz do Rio Paraíba do Sul, e como isso foi, sabe, importante também entrar no documentário. Depois, numa outra reunião, a gente estava com muitas partes do documentário e precisava filtrar aquilo dali. E como fazer esse casamento das duas disciplinas, né, com tanta coisa, com tanto material. E aí a gente começou a falar território e sociedade, sociedade e ambiente. Então, de tanto a gente repetir isso daí, ficou muito na nossa cara que a sociedade seria o casamento perfeito para essas duas disciplinas. E com isso a gente foi desenvolvendo todo o trabalho de roteiro, envolvendo as pesquisas em torno desses tópicos, que foram os tópicos centrais, né, os eixos centrais desse documentário. E você comentou, Gustavo, a respeito do arquivo documental. Desde o início, quando houve a primeira reunião, eu já levei o computador para a sala e já comecei a fazer uma espécie de ata na verdade, assim, anotando tudo que estava sendo falado para que a gente não se perdesse, né? Eu tenho esse hábito, até talvez por conta da minha formação e por conta do meu trabalho, eu escrevo muito, então é um hábito realmente colocar no papel. E aí eu comecei a fazer aquilo dali já surgiu aquela primeira ata, as outras reuniões foram surgindo outras atas. No caso dos roteiros, por exemplo, a gente fez uns 3 ou 4 roteiros anteriores ao roteiro principal, que ficou, né, eleito já com toda a diagramação e com toda a cronometragem de fala, só que um documentário que era para durar até uns 20 minutos, né, no final, 35 minutos, sinal de que a gente tinha material para fazer até mais de 2 documentários no mínimo, né? E aí a gente foi consolidando, eu fui consolidando esses arquivos, fiz um diário de bordo da primeira expedição, depois fiz um diário de fotos da segunda expedição, alguns relatos de colegas, e no final ficou realmente um outro trabalho, uma outra produção, que a gente pode também trazer a público e ser publicado, por que não? Né? Basta a gente fazer uma organização melhor.
E o próprio texto narrativo já é também uma outra aplicação, porque o texto narrativo nos deu muito trabalho também para costurar todas as etapas do documentário, e não necessariamente ele foi utilizado na imagem, no visual, justamente porque precisava também aquilo ser mais concentrado. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade da professora Elis Miranda e da professora Gabriela Escoto de nos ter dado essa oportunidade de fazer um trabalho como esse, incrível como esse. Agradeço aos meus companheiros de roteiro, o Yuri e o Lívio, porque sem eles esse roteiro também não teria sido do jeito que foi. E agradeço também a todos os demais colegas pelo fato de terem se comprometido e terem se debruçado em torno desse trabalho que ficou tão bonito e tão emocionante. Eu agradeço e não tenho mais sem palavras para continuar, e agradeço a oportunidade, tá? Obrigado, meu amigo Diogo. É realmente emocionante. Acho que todo mundo aqui que está aqui na nossa sala de espera aqui estava comentando aqui nos bastidores que todo mundo foi ficando emocionado. As amigas aqui foram retocar a maquiagem, porque elas vão ter que aparecer na tela já já. Então, assim, obrigado pela sua fala. E a gente vai dar continuidade agora aqui. Vou só fazer um comentário antes de passar adiante, que realmente a gente fez mais de uma expedição, né? Esse projeto, ele iniciou numa expedição, né, num trabalho externo de campo que foi realizado com as professoras, né, em conjunto com as professoras, e dali a gente teve a ideia, né, lá em São João da Barra, lá em Atafona, no Pontal de Atafona, vendo, né, o fechamento da Foz e vivendo aquela situação toda, foi dali que surgiu essa ideia, né, foi em meio a esse trabalho de campo. E isso foi uma parte muito interessante também do processo, e em seguida alguns colegas voltaram a São João da Barra, voltaram a Atafona para realizar entrevistas e buscar, né, ir a fundo, fazer um segundo trabalho de campo. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Eu vou convidar a minha colega Nayara para entrar aqui na sala comigo. Boa noite, Nayara. Boa noite. Nayara, a gente tem a participação de algumas pessoas, né, nesse documentário, e eu queria saber de você como é que foi isso. Você estava lá entrevistando essas pessoas, como é que foram essas entrevistas? O que você tem para contar para a gente desse processo? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre como foi trabalhar junto com essa turma dedicada na produção desse trabalho que veio a se tornar um documentário, né? Falando especificamente sobre as entrevistas, que foi a parte que eu participei mais ativamente, né? O que eu posso adiantar é que a nossa equipe, o Lucas até já colocou, nós não somos profissionais da área cinematográfica, né? Mas nós tínhamos algumas noções básicas do que a gente precisava fazer para trazer esse olhar das pessoas envolvidas, né? De acordo com o objetivo do nosso projeto. Então, foi elaborado o roteiro, como o Diogo comentou, né, e traçado um perfil de entrevistas, de entrevistados, né, que nós queríamos abordar, que nós queríamos mostrar no nosso trabalho. Essa segunda expedição que você colocou, ela foi gravada, né, ela foi realizada no dia 6 de março de 2020. E, coincidentemente, foi o dia do rompimento da Foz, né? Que a Foz se abriu novamente, a Foz estava fechada desde o ano passado, desde 2019, e nesse dia, de madrugada, ela abriu. E isso, sem sombra de dúvidas, enriqueceu o nosso trabalho. Na visita técnica que nós fizemos anteriormente, né, ao campo, no final do ano de 2019, quando surgiu essa proposta do documentário, a Foz estava fechada. Então, tudo que nós coletamos de material, né, o nosso trabalho, foi nesse cenário. Esse fechamento ele foi noticiado amplamente na nossa região, então, dar de cara com a abertura da Foz naquele dia, né, entrevistar as pessoas naquela ocasião, ajudou a elucidar a questão da transformação do ambiente, que é o que a gente queria mostrar, né, como aquele ambiente vai se refazendo, se remoldando a todo momento. Nós partimos cedo para o Pontal naquele dia, na parte da manhã. Nós não sabíamos que a Foz tinha se rompido, não tinha como saber.
e a abertura se tornou um evento. Né? No dia tinham bastantes pessoas lá, equipes de TV, estava todo mundo empolgado, né? Turistas visitando, mas como nós tínhamos um roteiro, nós começamos a buscar as pessoas, né, dentro do perfil traçado para a gente entrevistar. Com certeza nós recebemos algumas negativas, e isso, sem sombra de dúvidas, desanimava um pouco, né? Quando a gente tentava falar, a pessoa não queria, né? A gente queria mostrar, diversificar o máximo possível, mas, ao mesmo tempo, quando a gente conseguia conversar com uma pessoa, né, estabelecer uma conexão ali, a conversa fluía, e essa troca, né, isso para mim, na minha opinião, é o mais enriquecedor do processo, né, ver, conseguir fazer essa troca com as pessoas que estão envolvidas no processo, né, então ver a empolgação delas falando superava qualquer desânimo. Eu, particularmente, já tinha tido a oportunidade de tratar um pouco sobre as transformações do Pontal em outra ocasião, mas nessa especificamente, entrevistando as pessoas para esse trabalho, o objetivo era totalmente diferente. Então, com essas entrevistas que nós realizamos, né, nós tentamos abordar essa interação, né, daqueles sujeitos, né, sendo pescadores, moradores, turistas, né, nós tentamos trazer esses olhares, como a professora Gabriela falou, para o trabalho. E esse era o objetivo, né, mostrar a transformação daquela área, daquele local, através do olhar das pessoas. E a entrevista foi conduzida, as entrevistas, né, foram conduzidas dessa forma, deixando que as pessoas falassem, que elas expressassem as suas opiniões, as suas emoções, né, e para mim isso é o que fez toda a diferença, né, no resultado final. Então, eu acredito que as entrevistas, naquela situação da abertura da Foz, algo que era esperado por algumas pessoas, né? A gente viu lá no dia alguns pescadores muito empolgados, dizendo, gritando que estavam pedindo aquilo há muito tempo, né? Que Deus tinha feito aquilo. Então, isso ajudou a dar narrativa, né? O olhar local que a gente precisava, que a gente buscava. Né? E a gente sente que, dessa forma, a gente não só devolve para a comunidade, né, como a gente também trabalha junto com ela, né, para mostrar essas transformações que vão, aí, como eu já falei, moldando a nossa região. E aí, finalizando aqui a minha participação, né, eu acredito que as entrevistas alcançaram o resultado desejado, né, o objetivo desejado dentro desse contexto, porque elas trouxeram, né, o olhar da comunidade sobre a comunidade que se relaciona com o Rio Paraíba do Sul. Né? A gente conseguiu mostrar uma narrativa sensível, poética, né? Influenciados pela poesia do Elinho, né? E era assim que nós gostaríamos que o nosso documentário fosse, né? Leve, trazendo essas questões para reflexão, mas de forma tranquila e de forma que as pessoas pudessem se ver ali, né? Então, a gente acredita que trouxe o olhar da comunidade que interage com a Foz do Rio Paraíba do Sul, sobre o Rio Paraíba do Sul e o seu entorno. Então, acho que é isso que eu gostaria de pontuar um pouco, né, falar sobre como foi essa experiência, agradecer, né, no dia, como eu já comentei anteriormente, não somos especialistas, não somos profissionais da área, né, mas a gente tinha muita vontade de fazer, a gente foi lá e fez. Então, gostaria de agradecer as colegas, né, que se tornaram minhas amigas do mestrado, a Tamires e a Kézia. Nós nos organizamos de acordo com a nossa agenda, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua rotina. A gente conseguiu ir lá, coincidiu de ser justamente no dia dessa abertura. E aí, na segunda equipe, que nós somos um grupo grande, né, fomos nós três, e também o Diogo, o Lívio e o Elinho. Então, acredito que nós, né, abordando essas pessoas, conversando com essas pessoas, conseguimos aí valorizar a perspectiva da comunidade, né, e o resultado, na minha opinião, no final ficou melhor até do que o esperado. Obrigado, Nayara. Obrigado aqui pelas suas colocações. Realmente, com certeza. Não, realmente, a abertura da Foz, no dia da gravação, foi um presente, né? Eu não estava presente, né? Existia uma parte do grupo que estava lá, mas eu acredito que na hora que vocês chegaram lá, deve ter sido uma grata surpresa, porque... Foi muito. Foi muito emocionante, né?
Porque tinham várias pessoas que estavam aguardando por aquilo, expressando aquela emoção, e isso, de certa forma, contagiou a gente também, né? A gente via as pessoas envolvidas ali naquele tumulto, e aquilo foi muito bom. Muito, muito legal. Tô bastante contemplado aqui pela sua fala, porque realmente esse processo é um processo, por a gente não ser profissional e por a gente se deparar com essa abertura, de repente, né, isso tornou ainda mais interessante o processo. Né? Isso, a gente conseguiu trazer não só a narrativa, a poesia, mas mostrar essa transformação acontecendo. E a própria relação das pessoas foi também inspirada na hora por essa mudança, né, que aconteceu. Então, vou te agradecer pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Nayara. A gente vai dar continuidade aqui. Vou convidar mais uma amiga agora para participar do nosso bate-papo aqui. Minha amiga Tamires. Tamires, libera o seu microfone. Oi, boa noite. Tamires, boa noite. Bom, então, para a gente dar continuidade, vamos falar de uma outra parte agora que é muito interessante, porque a gente está falando aqui de poesia, a gente está falando de inspiração, né, e está falando de toda essa dinâmica, que é uma dinâmica focada no processo, e você tem uma participação interessante, porque você é fotógrafa e você traz esse olhar poético da fotografia para esse projeto, desse documentário. Né? Isso é muito interessante, porque a fotografia tem uma capacidade, né? É uma imagem estática, mas que ela consegue registrar ali, naquele momento, né, que se torna uma coisa mágica para a gente, e que depois essa fotografia ela é utilizada, né, na edição. Então eu queria que você trouxesse para a gente esse seu olhar poético, como é que foi o processo fotográfico, né, do acompanhamento, que isso começou lá atrás, quando a gente foi fazer a nossa primeira expedição, né, e depois, com a segunda expedição, você também estava ali, com o seu olhar, com a sua câmera, clicando esse processo, que depois veio a se transformar no nosso documentário, junto com as filmagens. Boa noite a todos e todas, né? E eu acho que contribuir nesse trabalho com a fotografia foi um grande presente, né? Eu sou assistente social formada pela UF, e eu acho que muito do que eu vivi, que eu aprendi dentro da universidade, contribuiu e contribui para o meu olhar dentro da fotografia. E como a Nayara falou ainda há pouco, a gente foi presenteado, né? Quando a gente foi para o campo, a gente tinha uma ideia, tinha uma noção mais ou menos, e na fotografia a gente vai meio que com uma estrutura, assim como o roteiro. Existem pontos principais, né, que precisam ser registrados. Eu acho que o principal ali era o Rio Paraíba, e a abertura da Foz foi a estrela, né? E essa quantidade de pessoas indo para ver a abertura da Foz foi algo muito importante ali, e foi muito interessante também. Mas antes mesmo desse movimento das pessoas chegando para ver a abertura da Foz, já tinham pessoas que estão ali dentro daquela realidade, são pessoas que vivem da pesca, são pessoas que têm uma outra relação, além das questões emocionais, de lembranças ou turísticas do Rio. Então, assim, a fotografia, a gente costuma dizer que ela conta histórias, né? E é um desafio contar histórias num lugar onde tem tantas histórias acontecendo simultaneamente. A gente tem uma noção de que tem que fotografar as pessoas que estão sendo entrevistadas, para ter o registro delas, registrar o próprio rio em si, e também ir registrando os outros acontecimentos. E com essa questão da abertura da Foz, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E direcionar o olhar e filtrar esses acontecimentos é um grande desafio. Eu sempre clico muito, não tenho medo de clicar, e quando eu cheguei em casa eu me deparei com 2 cartões de memória de 36 GB cheios de fotografias. Então, fazer esse trabalho depois de ir filtrando e colocando o que realmente era fundamental
para o documentário foi, não vou dizer que foi exatamente, é que no decorrer, desde a hora que nós chegamos ao Pontal até a hora que nós saímos, o Rio ele foi mudando completamente o cenário. As coisas foram se redesenhando. Ele foi transformando aquele local. Então, assim, tinham pessoas que chegavam, às vezes nos abordavam, né, trazendo a vertente delas, de que achavam que a Foz não foi aberta naturalmente, e isso até ficou uma questão que pairou no ar. A Foz foi aberta naturalmente, outros diziam que não. Então, assim, e registrando esses acontecimentos, e registrando essa transformação que naquele dia ocorria, o Rio ia transformando. Ouvir a vertente das pessoas, ver a relação delas com o Rio. Nós tivemos algumas pessoas entrevistadas que estavam ali, senhores com mais de 60 anos, e tinham uma relação muito afetiva com o Rio, com o Pontal, com toda a história. Teve o caso assim de 2 irmãos que me chamaram muita atenção, o seu Sidney, que ele é um dos modelos, está na abertura aí do documentário, na capa, e assim, é contar a história do seu Sidney, mas é contar a história do seu Amaro, mas é contar a história da Darlete, que foi uma pessoa que esteve, é contar a história do Tiago, é registrar o momento em que teve um pescador que pegou o seu barquinho e foi, com aquele tanto de espectador ali, ele foi tentando já reestrear a Foz do Rio. Então, assim, eternizar esses momentos, registrar esses momentos, é um desafio, mas é muito gostoso, porque quando a gente trabalha sem estruturas montadas, buscando a luz que é natural, então é um trabalho muito gostoso para quem tem essa questão da fotografia, né, quem fotografa. E todos os colegas contribuíram, né, no processo fotográfico. Então, assim, no decorrer do documentário, não tem apenas o meu olhar, tem o olhar de cada um sobre aquela realidade. E esse é o bacana da fotografia. Acho que é a mágica, é o meu olhar sobre aquele lugar. E o meu olhar não é o mesmo olhar do Diogo. O olhar do Diogo não é o mesmo olhar da Késia. O olhar da Késia não é o mesmo olhar do Jonathan. E por aí vai. Então, são olhares sobre aquela mesma história, sobre aquela mesma realidade, ao mesmo tempo que é uma realidade que vai se transformando a cada minuto. A gente chegou e a margem do rio era uma. E a gente foi fotografando, foi entrevistando, foi conhecendo pessoas, e essa realidade vai mudando, o cenário vai mudando, os atores vão mudando, pessoas diferentes vão chegando, histórias novas vão sendo contadas. Então, assim, eu acho que a fotografia fica muito nesse sentido de contar história, de eternizar um pouco daquele momento. Então, o dia da abertura da Foz foi eternizado através daqueles olhares das pessoas que estavam lá. Ficou marcado. E aí, na questão da edição das imagens, como colocar? Eu acho que o preto e branco é uma coisa bacana, marcante, é atemporal. Não te diz quando foi feito aquele registro, mas também te dá um ar de curiosidade. É o preto e branco e a fotografia que marcam as linhas de expressão no rosto do seu Sidney, que é um pescador e que é um pedreiro. Então, essa capacidade, sabe? As linhas contam histórias, as pessoas fazem parte da história. Então, tudo isso é muito desafiador, mas eu acho que a fotografia, com a poesia, com toda a estrutura que foi montada
todos os olhares, as fotos, temos várias fotos de todas as pessoas da turma, então todos esses olhares foram construindo essa história que está dentro desse documentário. E é isso. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Tamires. Realmente, esse olhar é um olhar de todo mundo, porque, no final das contas, cada um estava ali com seu celular, um ou outro com alguma câmera, né? Mas a gente estava todo mundo tentando, de alguma forma, registrar aquele momento e captar alguma imagem, não necessariamente para ser utilizada, mas também para a gente poder ter esse registro e contar a nossa história, né? Queria aproveitar, já que a Tamires citou alguns nomes aqui, eu queria agradecer ao Tiago, ao Sidney, ao Jonas, ao Arthur Sofiati, que eu já vi que ele está aqui assistindo a gente, já deu um alô ali no chat. Eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente desse documentário, né, direto e indiretamente, né? Queria convidar também os nossos espectadores para fazerem perguntas, tá? Quando a gente finalizar aqui nosso primeiro bloco, a gente vai abrir para perguntas. Então, eu queria convidar quem tiver pergunta para fazer, para a nossa galera que está aqui, pode colocar pergunta no chat, que a gente vai fazer daqui a pouco, né? E agradecer também a presença do magnífico reitor da UENF, o Raul Palácio, que também já se manifestou aqui, já deu sua contribuição aqui no chat, né? E registrar que essa parceria entre as universidades é que enriquece, desenvolve a nossa região. Tamires, obrigado pela sua participação mais uma vez. E para a gente dar continuidade, eu queria convidar a minha amiga Késia para participar da nossa live. A Késia foi uma das pessoas que participou da filmagem, né, junto com Nayara, junto com alguma equipe, e, bom, a filmagem é uma das essências, né, a gente vem até aqui construindo, né, o histórico desse processo, né, roteiro, texto, enfim, a gente vem trazendo aqui, resgatando esse histórico, e a gente chega num momento que é o momento da filmagem, né, que a Nayara e a Tamires já fizeram algumas colocações aqui, mas eu queria te convidar para você contar um pouco mais detalhadamente como é que foi esse processo, né, não só das entrevistas, mas também da filmagem como um todo, que é uma das partes essenciais do nosso documentário. Queria pedir para você desbloquear o seu microfone, liberar o seu microfone, por favor. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência, que foi realmente incrível, muito marcante. Eu acredito, assim, que meus colegas já colocaram grande parte do que nós passamos, do aprendizado que nós obtivemos nesse período, nesse documentário, e também no período que nós estamos no mestrado. Bom, em relação ao processo de filmagem, né, que foi a parte que nós atuamos, assim, que eu atuei mais ativamente, foi um processo diferente, uma experiência que eu nunca tive. Eu, como arquiteta, fui para poder registrar essas imagens, filmar essas entrevistas. Fui com uma equipe muito boa, a equipe das meninas, as 3 mulheres da nossa turma. Nós ficamos responsáveis por fazer essa segunda visita de campo. E lá nós encontramos nossos colegas também, que foram dar um certo suporte para a gente e contribuíram muito. Bom, nós tivemos algumas dificuldades, porque nós não tínhamos aparelhos, ferramentas específicas para esse tipo de trabalho. Então, nós fomos realmente como amadores, levamos as ferramentas que nós tínhamos, mas conseguimos captar a essência, que foi o fundamental. E nós tivemos também uma edição muito boa do nosso colega Jonatas, que conseguiu corrigir as partes que nós tivemos uma dificuldade. Também tivemos alguns imprevistos com relação a esses formatos de vídeo. E em relação a essa diversidade, eu acho que foi isso que auxiliou muito na criação desse documentário, porque, como os amigos já falaram, nossa turma é composta por uma grande diversidade de formações, então cada um contribui de alguma forma com um olhar diferente.
E esse olhar, ele resultou nessas imagens também, porque apesar de nós irmos com um roteiro bem definido, o que auxiliou, foi fundamental, realmente, foi o nosso esqueleto, vamos dizer assim. Nós chegamos lá sabendo que nós precisávamos fazer, as pessoas que nós precisávamos encontrar, nós queríamos entrevistar os pescadores, comerciantes, pessoas que estavam diretamente envolvidas nessa situação de atafona. E aí, a partir desse roteiro, nós deixamos fluir de forma espontânea a parte dos cenários. Então, aquilo que chamava atenção, aquilo que era mais marcante naquele momento, a gente tentava registrar ao máximo, para poder mostrar um pouco da realidade daquelas pessoas, o contexto que elas estavam inseridas, que elas estão inseridas, né? E poder transmitir isso tudo da melhor forma possível, tentando não fazer interferências, que a nossa ideia, né, principal era deixar que esses protagonistas, né, realmente conduzissem o nosso trabalho sem que a gente fizesse interferência. E outra coisa também que marcou muito foi essa questão de alguns integrantes já conhecerem a Atafona e toda essa situação, e outros não. Eu, por exemplo, nunca tinha ido lá, e realmente foi algo que me impactou muito, foi muito marcante, porque apesar de ouvir falar, eu não tinha esse conhecimento de campo que realmente marca a gente. E aí foi muito emocionante, de certa forma, porque a gente fica pensando se a gente que não faz parte daquele contexto se emociona com toda essa situação, imagina essas pessoas que têm suas histórias transformadas com cada momento, cada memória perdida, de certa forma, com o avanço do mar. E aí foi algo muito emocionante, nós pudemos captar momentos assim de alegria, mas muitos momentos também de tristeza, né, de recordação de momentos que se foram. E algo que me marcou profundamente, que realmente eu não esqueci, e acredito que nunca vou esquecer, foi como que essas pessoas, muitas delas, pelo que nós entrevistamos, não têm essa noção da interferência do homem no espaço que ela vive. E como que, de certa forma, o mar, um elemento da natureza, ele acaba recebendo como se ele fosse algo animado, tivesse ideia do que ele estivesse fazendo, avançando e pegando as casas. E as pessoas não têm muito essa noção de como que a interferência do ser humano altera o espaço e, consequentemente, vai interferir na vida de outras pessoas que estão utilizando aquele espaço. Bom, então, isso foi uma das coisas que me marcou profundamente, e algo que eu acredito que é a função da academia, né, de tentar trazer esse conhecimento para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, mas às vezes não têm noção da sua participação e como elas são interferidas também pela participação de outros. Enfim, eu acho que foi isso, foi uma contribuição muito grande, coletiva da turma, uma construção. Acredito que isso foi um marco para a gente, um aprendizado muito grande de campo e que nós vamos levar para sempre. E eu creio que isso aí é só o começo, né? E é o resultado de várias disciplinas, de muita leitura, muitos textos e professores que estão ali dando suporte para a gente. É isso aí, Kézia. Sem as professoras, a gente não estaria hoje aqui. Se não fosse a presença delas e o incentivo, a gente não estaria aqui. A gente não pode deixar de registrar também que a professora Gabriela e a professora Elis foram fundamentais e compraram essa briga com a gente, né? Aceitaram a ideia, né? Não só aceitaram, como desenvolveram essa ideia junto com a gente de fazer um trabalho dessa forma. Então, a presença delas e o incentivo delas, com certeza, é muito importante. E a sua fala é muito interessante, porque a gente não pode deixar, a gente não esquece que tem momentos
né? Acho que todo mundo aqui tem algum momento que marcou mais, né? Prestando atenção no que você estava falando, eu fui pensando também nisso, né? Que tem momentos que marcam mais. Isso é muito legal. E para a gente dar continuidade, queria te agradecer, Kézia, pela sua participação. E vou trazer aqui para dividir a tela comigo meu companheiro, Jonathan. Olá, boa noite. E aí, Jonathan, boa noite, meu amigo. Não por acaso você está aqui no final, é porque realmente você ficou com uma incumbência difícil, com uma tarefa difícil, de concentrar, de pegar tudo isso que a gente falou, que a gente fez aqui até agora, e traduzir, né, e espremer e fazer chegar num documentário, de fato, né? Você foi o cara que fez a edição, né? Claro que todo mundo participou, a gente foi o que eu acho que o Elin comentou, todo mundo participou de um pouco de tudo, mas cada pessoa teve uma participação um pouco maior em alguma parte do processo, e esse final, né, você ficou com essa incumbência, essa difícil incumbência, e falo por mim, mas acho que falo por todos, você conseguiu essa visão poética, essa serenidade, essa tranquilidade, como a Nayara comentou, que a gente queria que não fosse algo pesado, apesar de ser acadêmico, né? Então já deixo aqui também mais uma vez o meu elogio pelo seu trabalho, e queria te convidar para você falar sobre esse processo, porque conceber uma edição, é claro que começa lá atrás, mas tem uma hora que você senta no computador e você tem que fazer. E como é que foi esse negócio? Eu queria saber como é que foi esse trabalho de edição. Boa noite, Gustavo, mais uma vez, meus colegas, as professoras Elis, a Gabriela, todos os internautas, todos vocês que estão aqui acompanhando. Para a gente é uma alegria muito grande poder trazer o resultado. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é saber que existe um processo, né? Existe um processo. Eu estou aqui, enquanto os colegas falando, eu estou aqui fazendo anotações que eu vou falar, mas eu acho que vendo e assistindo os colegas, não tem como negar que o processo ele é fundamental, o aprendizado, né? E aí me veio assim uma memória afetiva desde o momento lá que eu fui me inscrever para o PPGDAP, no último instante, no último segundo, no momento que eu vou lá para a fila, para a arguição, né? E aí encontro com Kézia, toda nervosa, com Nayara, com seu esposo, também muito nervosa, o Lucas, enfim. E aí, de repente, a gente está aqui, né? Falando sobre algo fundamental, trazendo uma discussão, né, acerca de duas disciplinas que as professoras Elise e Gabriela nos proporcionaram de forma tão lúdica e de forma tão próxima. É claro que a edição ela é um processo lento, né? E desde quando a gente fez aquela reunião para a gente perceber as funções, né? E ali mais uma beleza é perceptível a diferença, né? Cada um com os seus dotes, cada um com a sua inclinação, e de repente a gente une as diferenças para que esse processo aconteça de forma mais profunda. Como o nosso professor Elinho disse, né? A gente recebeu e tinha 70 gigas de material. Eu participei do primeiro campo e a gente foi para o campo por uma atividade da disciplina, né? Das duas disciplinas, que ganharam o nome documentário, Território, Sociedade e Ambiente. E ali, é importante dizer isso, que durante aquele processo que era fruto de uma atividade de campo exploratório, tem-se a ideia de fazer um documentário. Realmente foi desafiador, como alguns disseram aqui, meus amigos e minhas amigas. Ninguém aqui é profissional, né? Eu sou jornalista, né? Formado, sou especialista em marketing, assessoria de comunicação, trabalho na área de comunicação, amo editar, porque não só editar, mas criar, porque a gente vai dando vida a tudo isso. Mas, de repente, eu fazia muito tempo que eu não editava, então eu estava meio que reaprendendo isso.
E quando eu recebo esse material, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente, o roteiro, o texto narrativo, a conceituação toda ali. E eu quero dizer com todo respeito, né? Eu sei que o trabalho de edição requer muito tempo, foi fruto de noites em claros, faria tudo de novo e em perceber que o resultado, né, ele é importante, mas o processo, o aprendizado foi muito, e é muito, e está sendo muito gratificante, né? Nada disso aconteceria se alguém falhasse no processo. Se alguém falhasse no processo, aconteceria de outra forma, né? Perceber que a turma, ela realmente, ela é uma turma unida, né? Uma turma diversa. Esse processo de edição, de perceber as falas, porque para editar eu precisava conhecer o material, eu conhecia parte do material, e aí vem dificuldades técnicas, né? Eu não sou um editor, né? Por mais que seja de comunicação, mas eu não sou um editor. E aí a gente reaprende, né? A gente aprende com um colega, talvez alguns aqui não saibam, mas eu ligava para alguns colegas, eu fazia live com 2 ou 3, eu chamava para perto. E eu acho que com todas essas diferenças, né, que a gente tem, é enriquecedor, né? É enriquecedor perceber que um documentário como esse ganha vida, né, de entender que a diferença é importante. E aqui eu não posso deixar de enfatizar a importância da universidade, né? A universidade que nos dá espaço para a fala, né? Que é um espaço para a comunidade, né? A nossa vontade hoje é de expor, né? Expor isso em praça pública, mas o cenário não permite, pelo menos por hora. E eu quero enfatizar aqui e parabenizar todos, sem exceção, porque a atuação, levar a comunidade, levar as pessoas aquilo que a gente estuda dentro de sala de aula, a motivação das professoras, a minha angústia, né, do prazo, muitas vezes, e aí eu ouvia da Gabriela de um lado, eu ouvia, né, da Elis de outro. O importante é caminhar, né, é o processo. E aquilo meio que me confortava. Então, o processo de edição realmente foi um processo desafiador. Não seria um documentário, seria um curta-metragem, né? E aí o curta-metragem tem 20, no máximo, aí, de 15 a 20 minutos, e aí vira um documentário, né? Existem algumas falhas técnicas, sim, existem, né? Porque somos amadores, mas eu acho que a gente conseguiu colocar alma, né? Eu acho que a gente conseguiu mirar no objetivo e focar no objetivo e dar voz. Eu acho que a edição, eu sou muito literário, né? Então, assim, a edição é a alma, né? Eu acho que é dar sentido. Então, de alguma forma, eu procurei ouvir todos os colegas, eu procurei, de alguma forma, também conhecer o conteúdo e, principalmente, ouvir a sociedade, né? Aqueles personagens que os nossos colegas, de alguma forma, foram até lá e, sem sombra de dúvidas, conseguiram extrair vida. Porque uma edição, uma música, a arte, ela não teria sentido se a matéria-prima não fosse a própria vida, né? A mão na terra, o pé no chão, né? Perceber o olhar, né? A fotografia, né? que a gente registrou, a Tamires com seu profissionalismo, né? O Diogo com um olhar, né? Histórico, por mais que não seja historiador, mas registrar em palavras, né? E todos, né? Todos com a sua aptidão. Eu só tenho gratidão, eu não canso de dizer isso. Só tenho gratidão a toda a turma, né? Gratidão a cada um em particular, à universidade, às docentes. E eu acho que o mais importante, eu sou jornalista, né? E eu sempre falo que o mais importante
é escrever uma história para que o legado fique para a sociedade, para aqueles que virão, né? E para que a história, né, para que a nossa história não se perca no tempo. A edição foi um processo difícil, digo particularmente falando, mas foi um processo gratificante, por toda a história que nós temos, saber que de lá de trás, no momento que a gente se inscreveu para o mestrado, a gente nem sonharia que isso aconteceria, e está acontecendo. Não aconteceu, ainda está acontecendo. Volto a dizer e repito quantas vezes forem necessárias. Eu só tenho gratidão. Obrigado, Jonathan, pela sua fala. A gente que está de dentro desse processo, a gente fica emocionado quando vê os colegas falando, porque é exatamente isso aí que a gente sente. E vale ressaltar também que todo mundo que está aqui, cada um está com uma pesquisa, né? Cada um está na sua área desenvolvendo uma pesquisa. A continuidade, né, desse projeto para cada um que desenvolver uma pesquisa de mestrado, ela é notória. A pandemia está aí, mas a gente não esmoreceu, a gente está estudando, a gente está trabalhando, está pesquisando. Com novos desafios, né? Com novos Exato. desafios. Alguns estão trabalhando mais, outros menos, e cada um com as suas dificuldades diárias. Eu acho que não existe ninguém que esteja efetivamente tranquilo, levando uma vida boa em meio a essa pandemia. Está todo mundo realmente muito estressado, está todo mundo com dificuldade, mas a gente está aqui para dizer que a gente precisa seguir adiante, e o foco nesse processo, né, é o dia a dia. Então, quero também, assim, repetir aqui as suas palavras de agradecimento, realmente. Bom, então a gente vai aqui, mas como o nosso tempo já está mais ou menos apertado, eu queria fazer uma pergunta para um colega. Eu queria convidar o meu amigo Elinho para voltar aqui a dividir a tela comigo. Elinho, você está me ouvindo aí? Perfeitamente. Perfeitamente? Oi. Então, Claro. vamos lá. Então, eu vou te fazer uma pergunta, aliás, meu amigo. Aliás, estou ouvindo o tempo todo. Parabéns pela forma como você está conduzindo esse encontro. Parabéns mesmo. Obrigado. Estamos aqui juntos, fazendo isso juntos. Rapaz, eu quero saber de você o seguinte. Eu quero te fazer uma pergunta que, na verdade, são duas perguntas. Qual foi o momento mais difícil para você nesse processo e qual foi o momento mais marcante para você nesse processo? Nossa, o momento mais difícil. Eu creio que o momento mais difícil foi exatamente quando eu me dei conta, né, quer dizer, da extensão, né, do material produzido, né, por todos nós. Como eu falei, né, esse trabalho coletivo, esse trabalho não é um coletivo mecânico, né, mas um coletivo orgânico, dinâmico e dialético. Então, de repente, você avalia, né, naquela última reunião, né, você, né, Gustavo, sistematizando, porque Gustavo é o nosso grande sistematizador. Ai de nós, né, que às vezes somos delirantes, etc., se não houvesse esse espírito, né, de racialização do Gustavo. Como é que você estava naquele encontro final de fechamento de toda coisa? Eu achei aquele momento um choque de realidade ao perceber o volume de contribuição de todo mundo no material que rendeu 70 gigas para entregar no dia seguinte, né, ao nosso editor mágico, que é o Jonathan, fazer tudo aquilo. Naquele momento, você viu os colegas, nós viemos em casa e alguns precisavam ir antes, mas nós varamos a noite até altas horas para, no dia seguinte, cumprir o compromisso com o Gustavo. E ali, não é? Quer dizer, era um trabalho que nós, não eu, mas como, né, dar uma enxugar, não no sentido de fazer resumo, mas, como eu falei, fazer síntese, dinâmica dialética. Análise é decomposição das partes. Síntese, como fazer a reconstituição
das partes e estabelecer uma unidade de processo. Isso é uma coisa muito a ideia de resumo. Nós não estávamos ali para fazer resumo. Eu digo, não, nós. Então, eu achei aquele momento um momento muito tenso, um momento muito difícil, né? Agora, o momento prazeroso foi o momento da viagem, da primeira expedição, da segunda expedição. Eu fiz meu ensino superior em Campos nos anos 60, nos anos 70. Minha vida acadêmica foi o processo de muitos cursos de pós-graduação para poder ser professor da universidade, uma aula de campo, né? Eu já fiz até, já dei uma aula de campo no curso de Geografia sobre Baixada Campista. Agora, eu, como aluno, foi a primeira aula de campo que eu fiz ao longo de minha vida, 52 anos na sala de aula, 2 superiores. Foi um momento extraordinário a nossa ida, o barco, o registro, aquela coisa toda. Foi um momento, né? Depois, uma espécie de iniciação. Eu ajudei a ensinar muita gente, né, nos mistérios e nas magias de Atafona, porque, veja bem, são mais meio século convivendo com essa coisa do Pontal, com a magia. Eu chego no Pontal, eu tiro meus óculos escuros, porque não tem por que me proteger dessa beleza escancarada do Pontal, né? E Pontal é feitiço, é essa magia. E eu creio que foi muito prazeroso, eu também, né, na primeira e na segunda, dar uma espécie de iniciação a alguns companheiros. Foi uma experiência extraordinária, como diz Guimarães Rosa, mestre é quem de repente aprende. Foi esse aprendizado, né? Essa coisa que a professora Elis, né? Que a professora Gabriela, o caleidoscópico olhar antropológico, né? Que nos coloca em contato com todas as repressões e as possibilidades das formas de interação do homem no mundo. E a professora Elis, não é? Discípula de Ana Clara, com essa coisa desse artesanato intelectual. Nossa, tudo isso me deu um prazer extraordinário. Não é? E, claro, o poema, não é? Dando assim uma espécie de fio condutor maravilhoso. Tudo, desde o primeiro momento, desde a nossa farra, né, na saída da UF, até nosso almoço, as entrevistas, os momentos em que eu consegui convidar algumas pessoas, né, para dar o depoimento. Olha, foi uma coisa assim gratificante, que realmente fez eu entender por que há tanto tempo eu digo aos alunos: vá aos livros, mas não tire os olhos da vida. Maravilhoso. Obrigado pela sua resposta aqui, pela sua contribuição. Eu faço das suas palavras as minhas, concordo com você. É até difícil eleger o grande momento, né, o mais emocionante, mas eu acho que aquele pontapé inicial ali, que a gente estava junto, né, literalmente junto naquele barco, né, saindo de São João da Barra e indo para Gargaú, todo mundo junto conversando, e isso aparece no filme, né, na parte final do filme. Acho que dá para as pessoas perceberem o quanto a gente estava entusiasmado com aquele passeio misturado com trabalho. Aquilo ali foi uma mistura de sensações muito grande. Então, eu concordo com você, te agradeço aqui novamente pela sua contribuição com a gente, e acho que a gente está chegando no final, o nosso prazo aqui, o nosso horário já está estourando. Antes de finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a todos e todas que estão nos acompanhando até agora. É um orgulho muito grande para nós estar aqui lançando o nosso documentário no Cine Darcy, que é um cinema universitário que promove o audiovisual brasileiro, mas não só o brasileiro, o audiovisual local, né? A gente está com uma mostra lançando um filme de um cineasta de Campos, que é o Carlos, né? A gente lançou um link para vocês assistirem os filmes do Carlos. A gente faz essa divulgação também do audiovisual regional. Então, para a gente chegar para o final da nossa live de hoje, eu queria convidar mais uma vez as nossas queridas professoras
tão elogiadas, tão mencionadas aqui na nossa live de hoje, a Gabriela e a Elis, para a gente se despedir com as palavras delas, porque elas começaram isso tudo, né, e elas nos ajudam a caminhar, nos ajudam a dar essa continuidade. Então, começar com a professora Gabriela, para a gente, se você quiser falar para a gente nesse final aqui, fica à vontade, professora. Oi. Então, bom, eu até comentei aqui no chat paralelo, né, que eu fiquei muito emocionada a primeira vez que assisti o documentário, né, e voltei a ficar emocionada agora, né, ouvindo os depoimentos, as reflexões, enfim, acho que quando eu escuto esse tipo de comentários, reflexões, depoimentos, compartilhamento, eu acho que tudo faz sentido, né, que a universidade pública, como a UF, como a UENF, IFE, faz sentido, e que o nosso trabalho e tudo também faz sentido. Então, parabéns e muito obrigada também enfim, por deixar a gente compartilhar isso com vocês. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos documentários, né? Até quem sabe vocês podem depois acabar abrindo uma produtora. E eu fico pensando assim, do potencial do audiovisual, né? Para comunicar para a sociedade, né? Apresentar as vozes da sociedade, comunicar também para a sociedade, né? Muitas vezes a gente faz nossos trabalhos acadêmicos e eles ficam muito para dentro, né? Então, acho que poder produzir um tipo de reflexão capaz de, ao mesmo tempo, mostrar para fora da universidade o que se faz, isso é fundamental. Então, eu só para encerrar, queria dar parabéns mais uma vez pelo evento, pela iniciativa, e queria também parabenizar ao Cine Darcy, né, pela iniciativa, não só isso, mas pelo próprio projeto e a assessoria da cultura da UENF, né. Parabéns, e acho que é fundamental. Então, um grande abraço para todas e todos. Obrigado, professora Gabriela. Antes de passar a palavra para a professora Elisa, vou só responder. A Marilene Nogueira perguntou aqui como é que ela faz para assistir. O documentário está no YouTube, tá? Você pode procurar, Marilene, pelo nome do documentário, que é Território, Sociedade e Ambiente. Ou você pode ir na página do Facebook do Cine Darcy, que a gente colocou o link lá. Você pode encontrar lá. Então, o documentário está liberado, o link é aberto no YouTube, tá certo? Pode pesquisar também por PPGDAP 2019, que é a nossa turma, tá bom? Vou passar, então, a palavra à minha querida professora Elis, para a gente se encaminhar aqui para o final. Bom, primeiro, mais uma vez, né, parabenizar essa turma incrível, agradecer a professora Gabriela Escoto pela parceria nesse trabalho, o trabalho de campo realizado pelas duas disciplinas. A professora Gabriela organizou esse campo e me convidou, eu fui junto com esse grupo para São João e São Francisco, e dizer que como a professora Gabriela colocou, que essa produção, né, a produção deste documentário, a gente espera que seja apenas a primeira expressão artística, né, produzida pelo PPGDAP. Eu acredito muito nessa relação de arte e cultura e ciência, né? A arte nos alimenta, a arte faz parte do nosso cotidiano, a arte, nós temos o dever de olhar o mundo com uma lente da arte, é o que nos conduz para caminhos inesperados. Então, esse resultado, esse filme, e eu espero que assim que a gente abra o Cine Darcy, e eu falo a gente porque a UF é parceira do Cine Darcy, e espero que a gente possa apresentar esse filme no formato presencial na sala de cinema da UENF, e também a gente possa convidar a Tamires para fazer a exposição de fotografia
no hall de entrada. Professor Eli? Ah. Eu caí daí, Desculpa, voltei. eu acho que a minha rede travou aqui e eu não tenho certeza se eu escutei você falando tudo, mas acredito que tenha ficado. Foi Gustavo, eu só terminei falando que eu espero que a Thaís prepare a exposição de fotografias para a gente, quando a gente fizer a nossa sessão presencial no Cine Darcy, e a Tamires esteja com suas fotografias no hall de entrada, né? E, assim, nós temos para agradecer também todos os professores e especialmente as professoras do PPGDAP, professora Antenora, professora Érica, professora Socorro, professora Vanusa, os professores Zé Luiz, Leonardo, que estão com a gente nesse professora Gláucia, querida, professor Hernan, professora Jussara, que não estão no Brasil agora, mas que espero que estejam nos assistindo em Paris nesse momento. Então, que venham outros produtos artísticos nessa relação íntima com a ciência. Obrigado, professor Eli. Gente, desculpem, eu acho que intervi sem querer na fala da Eli, porque a minha internet deve ter oscilado aqui. Eu achei que tudo bem, mas tá bom. Então, acho que é isso. Vou deixar aqui, gente, para a gente finalizar, um informe que está acontecendo o Festival da Canção Interuniversitário, né, realizado em parceria com o IFE, né, uma parceria entre o IFE, a UF e a UENF. Então, eu queria convidar todos e todas a conhecerem. O edital está no ar, na página do IFE, também está na página do Festival Interuniversitário da Canção. Então, eu queria convidar todos e todas para conhecerem o festival realizado pelas universidades aqui da nossa cidade. Então, no mais, agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente até agora, agradecer a presença dos meus colegas que participaram aqui com a gente hoje. Eu não consigo colocar todo mundo aqui na tela, mas acho que devagarzinho eu consigo colocar aqui. Obrigado, Nayara. Obrigado, meu amigo Hélio. Obrigado, Diogo. Obrigado, Tamires. Obrigado, Ker. Obrigado, Lucas. E obrigado, Jonathan. E com isso, eu me despeço. Estamos finalizando aqui mais uma live do Cine Darcy. Convido todo mundo a acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem uma entrevista com a nossa ilustre professora Gabriela, para tratar do Cineclube Socioambiental e de outras coisas muito legais. Então, quero convidar vocês a estarem aqui novamente com a gente na semana que vem, em mais uma live do Cine Darcy. E viva Darcy Ribeiro e viva o cinema brasileiro. Um abraço, boa noite a todos e até semana que vem.